E está no ar mais um Franquia Sem Segredo. Esse título é muito bom. Acho que eu não preciso nem trazer o resumo do podcast pelo nome. Criado por esse cara aqui. Fala, Rizzo. Tudo bem? Tudo bem? Olha lá. Franquia Sem Segredo para vocês? Não precisa nem, né, Luiz? Não. Você não precisa nem explicar por que é Franquia Sem Segredo. Cara, Franquia Sem Segredo já fala tudo. O nome já fala tudo. É só assistir 10, 15 episódios que você entende. E falar nisso, vamos falar pro pessoal se inscrever no canal, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação quando o Vitinho sobe o programa no YouTube. Quando ele não esquece, tem que cobrar ele no dia seguinte, né, Vitinho? Viu? Quando ele esquece, aí o Rizzo fala, cadê o programa? Fala, Vitinho, cadê o programa, Vitinho? Não, já tá no ar aí. Aí tá no ar. Então, assim, se inscreve. Tem TikTok, tem Instagram, tem YouTube. Hoje nós estamos em todas as plataformas. Acho que é. Luiz, Rizzo também compartilhando também com todo mundo. E o programa de hoje está muito legal, porque nós vamos falar de um assunto sensacional que está na boca do povo. Voltar a pegar uma matériazinha para ler. Todo mundo que pensa em comprar franquia, a primeira coisa que o cara pensa é em adquirir uma franquia dessa. Vamos falar das micro franquias, Marcos Rizzo. Para. Micro franquia não existe. Isso é uma invenção sua. Não, essa não é invenção. Tá escrito aqui. A ABF, ela tem esse título para as franquias pequenas, né? Até o X de valores lá, que são R$150 mil, se eu não me engano. É isso aí. É micro franquia. Na legislação, doutor Luiz, na legislação existe micro franquia? Não existe franquia. Micro franquia não tem micro franquia, nano franquia, franquia startup, não tem franquia revolucionária. Ou franquia, é franquia ou não é franquia. Nada disso tem, só tem franquia. E é bom falar que tinha nano franquia também. Eu acho que por isso que eu falei. Era uma gente para parar de falar isso. Por isso que eu falei nano franquia. É porque tá na moda. Se você for olhar o pessoal hoje em dia que trabalha com carreiras, tem o pessoal que tem o nano degree. Os caras, em vez de fazer uma pós-graduação, não sei o quê, fica fazendo só cursos pequenininhos e o pessoal vai pondo essas coisinhas no currículo. Aí você pega um currículo, o cara tem 30 cursos. 30 cursos de 2 horas. É o nano degree. Eu falei, e aí tem o nano franquia. Aí podia ter o nano ultra light mega franquia startup. Pronto, Rizzo. Tá aí o seu projeto de dissertação de mestrado. Nano, micro, ultra hard franquia. E como eu já perguntei no episódio, sei lá, no número 4, alguma coisa assim, e ainda com selo de excelência. Tem essa selo de excelência. Mas sabe o que é interessante? Até a gente pega essa questão de micro franquias, você vê grandes franquias, grandes redes, que abrem a micro franquia delas. Então, tipo, ela faz parte tanto das franquias normais como a micro franquias, porque ela tem, sei lá, container, quiosque, enfim, aí entra nessa categoria, né, Rizzo? Então, esse do micro franquia, só para jogar uma bombinha, você olha assim, a gente até falou isso em algum momento por aqui, ela teve, a gente viu um impulso disso pós-pandemia, porque as pessoas estavam em casa e tinham que comprar alguma coisa, né? Tinham que fazer alguma coisa. Então, teve um impulso de venda disso pós-pandemia, meio para fim, para o começo da pandemia, lá para o final da pandemia. Isso é um ponto. E segundo, é o cara que fica lá do departamento de expansão, não consigo mais vender, não cabe, não tenho lead, não tenho isso, não consigo. Aí faz aquele brainstorm na franqueadora, como que nós vamos fazer? Tem que vender mais barato. Não, mas não dá para vender a franquia mais barato. O que a gente vai fazer? Tira isso, chama de micro franquia, porque vai ser home-based, vai ser não sei o quê, e você tira isso, tira aquilo. Então nasceu a bucha micro. Só que o micro pode sair caro. Porque de micro mesmo não tem nada, né? Porque responde juridicamente e legalmente igual uma franquia normal. Perante a lei. E o fumo é grande também na loja lá, se não dá certo, não é nada de micro, a trolha é gigante. E de novo, perante a lei não tem distinção. Você tem uma franqueadora que outorga uma franquia. Não tem o tipo, você tem que dizer qual é o que é o negócio. Mas a lei não especifica. Mas eu até coloco para provocar e para botar um pouco de fogo no parquinho, né? Se não existe, por que se criou esse termo, né? Por que se faz matérias para divulgar esse tipo de coisa? Por que a associação tenta justificar a existência
pelo volume de dinheiro para o investimento, que muda, né? Já foi 70, passou para 80, não, já foi 50, passou para 70, depois 90 e agora está em 120, alguma coisa assim. Muda porque muda de acordo com os interesses, né? Eu diria para vocês, e a minha opinião, é um engano trouxa, né? É o tal do gatilho mental que faz você pensar que, como é pequeno, é barato, mas é franquia, vai ter sucesso. E é um gatilho mental de mentira. Vamos Vamos para a matéria? Então, aqui, uma matéria que saiu na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, tá? Da jornalista Patrícia Trudes da Veiga. E essa matéria, ela é uma matéria recente, porque ela é de setembro de 24. E a matéria diz o seguinte: microfranquias, como escolher a melhor rede para investir e quais os cuidados necessários. Ela traz um dado interessante aqui, Riso, no começo da matéria, já que acho que é um pouco do que o Luiz disse, né? Nos últimos 5 anos, que a gente pega aí o final da pandemia, o número de microfranquias dobrou de 296 para 578. Então, são microfranquias em alta, atraindo jovens empreendedores a profissionais egressos no mercado de trabalho ou em busca de uma renda extra. Com o impulso do formato home-based, Luísa já estava afiado na matéria aqui. Com cidade menos de 100 mil habitantes nos últimos 5 anos, o número de redes praticamente dobrou de 296 para 578, ou seja, de 296 para 578, com as operações saltando de 27.406 para 66.522, segundo a nossa querida e maravilhosa ABF. Aí tem uma questão. Como essas franquias demandam um investimento menor, os franqueados costumam ter maior disposição para assumir riscos. Aí eu pergunto para vocês, já fazendo uma interrupção nessa matéria. Não, calma. Quem falou isso foi... não foi a jornalista. Não. Isso aqui foi o Adir Ribeiro, CEO da Praxis Business, né? Mas antes de falar dele, eu quero trazer a seguinte pergunta. Esse risco é menor mesmo? Então, ele mesmo continua aqui falando que não. A taxa de mortalidade chega a 8,4 ante 3,7 das franquias convencionais. Ou seja, ele reconhece que a taxa de mortalidade é maior. E sei lá, a gente pode aqui, talvez a matéria vai falar mais outras coisas aí pra frente, mas... Não, mas ele diz aqui, ó. Abre aspas. É frase dele, ó. Como essas franquias demandam um investimento menor, os franqueados costumam ter mais disposição para assumir riscos. Por isso, assumir mais risco fecha mais. Mas um risco menor financeiramente? Não, assumir mais riscos. Porque como o cara... É que fica... investimento menor. Tá falando que o investimento é menor. Então você pode assumir risco. Só que você está assumindo o risco de um investimento menor, mas esse investimento é menor mesmo. Essa é a questão. Ricardo, eu vou te explicar. Eu posso te dar um tiro com uma bala 45 ou com uma balinha de chumbinho de arma de pressão. Assim, a probabilidade de você morrer com a balinha de arma de pressão é menor. É só isso que estão te dizendo. Mas que você vai morrer, vai. Não, e eu acho que quando ele diz assumir mais risco, é assim, porque uma coisa é a mesma, e aí um outro assunto do momento que não tem nada a ver com franquia, que é esse negócio de bets. As pessoas, como é um valor pequeno, vai pondo dinheiro lá. Então, ao comprar uma franquia que, teoricamente... Porque, ainda que essa matéria coloca aqui uns valores de investimento, não faz muito tempo que também, nessa mesma revista, saiu uma matéria também de franquias, e aí entra naquela discussão se é micro, é nano, mas de até 20 mil reais. Então, aí o cara olha e fala, que é exatamente o que ela escreveu aqui no começo da matéria, em busca de uma renda extra. Então, cara, eu até tenho um emprego, e aí já está errado. Eu tenho um emprego... E eu vou comprar uma micro franquia, fazer uma renda extra em casa, home-based. Aí já tá, aí é a receita de dar a estatística de dar errado, entendeu? Claro. Mas por quê? Porque ele assume mais esse risco. Então ele vai colocar um pouco de dinheiro comparado a uma unidade, ao que a gente falou no episódio anterior, de questões de shopping center. Ao invés, se eu comparar, vou abrir uma loja, vou pegar um meu investimento grande e torrar numa loja, num investimento em obra, aluguel, não sei o quê, ou diminuir meu risco,
né? Aí eu assumo mais riscos na operação, é isso. Talvez é o que me faz sentido da frase dele. Tanto que lá tá trazendo dado aqui até que é R$135 mil, Rizzo, tá o teto da microfranquia hoje. Então até R$135 mil é o teto da microfranquia, já computando taxa de franquia, capital inicial e capital de giro, tá? Não sei se esse número está exatamente certo, porque se eu não me engano eu vi na feira da BF empresas que eram R$135 mil, estavam como microfranquia, porém ainda tinha aqui a reforma, tinha um monte de coisa e esse número não ia ficar nisso, a gente sabe disso, né? Comentários do nosso Marcos Risso. Mas vamos lá, vamos tentar destrinchar um pouquinho, né? Eu vou dar nomes, tá? Então tem uma franquia que é negócio de pintura, decor, não sei o quê, que foi investida lá pelo Apolinário, que quebrou lá a Polishop e agora está fazendo franquia de franquias quebradas. Decor Colors. Decor Colors, isso. É lá de tudo, né? E aí, quando você olha, ele já tem centenas e centenas de franquias, aí tem fotos dele assinando contratos, pilha de contrato, não sei o quê, e aí ele tem todos os modelos possíveis, loja, sem loja, micro franquia, tudo que você pode imaginar. Aí o que eu fiz? Eu peguei algumas das unidades e fui no Google Maps tentar localizar. Então, pelo que eu pude ver, eu não consegui ver todas, né? Até porque boa parte das que eu estava procurando eu não consegui achar, elas dão em casas, em residências. O que me leva a que o chamado franqueado, o micro franqueado, é apenas um vendedor de tinta, que ele vai na casa das pessoas e ele faz a aplicação. Mas a operação inicial você tem que ter uma loja, tem que comprar o estoque dele, aí mostra a fábrica dele junto com o Apolinário, cheio de tinta, e aí eu fico imaginando, mas qual é o seu negócio? Você tem que ter loja? Não tem que ter loja? Tem que ter elementos de decoração? Você tem que fazer realmente um treinamento para poder aplicar as tintas que são especiais, não sei o quê? Então, é tudo muito confuso. O que me leva a crer, quando eu começo a ver esse tipo de coisa, é que você já não tem mais controle de nada, né? Você comprou a minha tinta e vai revender, você já virou um micro franqueado. Então, nessa mesma linha, Rizzo, eu muitas vezes, às vezes passam e o cliente me traz, fala, eu estou pensando em comprar essa franquia aqui, aí me entrega toda a documentação que ele tem, às vezes já em estágio avançado, com COF. Aí você vai olhar, você olha tudo aquilo, aí você, nessa mesma linha que o Rizzo acabou de falar, você olha para o seu cliente ou para a pessoa que você está conversando e fala, cara, você vai ser franqueado ou tirador de pedido? Revendedor comercial, por exemplo. Por quê? Porque foi uma forma que, às vezes, você olha e, às vezes, você conversando com essa pessoa que está querendo comprar aquela franquia, e eu acho que esse tem que ser o raciocínio do questionador do interessado, ou seja, eu que estou querendo comprar esta franquia, lê aquele material com atenção e começa a fazer algumas... Sei lá, faz você mesmo, pega uma folha em branco e divide franquia e o negócio real. E vai fazendo uma tabelinha você mesmo, para entender se você vai ser você vai ser franqueado, ou seja, o cara vai vir, vai te treinar, vai te dar a marca, vai ter publicidade, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter... Ou seja, vou ter todo um pacote associado à franquia, ou simplesmente eu vou ter um modelo home-based que eu vou ficar em casa prospectando clientes e tirando pedido para franqueador. Porque, veja, no caso de... Eu participei de uma revisão de umas tentativas de comprar uma franquia que o cara... Estava escrito lá que era uma franquia home-based e o cara tinha que adquirir, no preço que ele pagava na taxa inicial, vinha um valor de um estoque inicial. Mas o estoque inicial era em tonelada. Meu pai. Aí você fala, cara, o cara tá vendendo uma franquia home-based, que o cara tem que adquirir um estoque que vai ficar em algum lugar de distribuição da franqueadora, e esse estoque é medido em tonelada. E eu moro numa residência onde eu enfiei esse estoque. Assim, se der um pau na franqueadora e ela tiver alguma dor de barriga e te perder a distribuição, ela vai mandar para minha casa 5 toneladas de negócio? Entendeu? Então, assim,
No fim, a grande parte dessas micro, nano franquias, tudo o cara é o representante comercial, é o cara que vende pacote de viagem, é o cara que vende pacote de intercâmbio, entendeu? Tem que ser honesto com o cara. Então você tá comprando o quê? Ah, não, você é um representante comercial nosso. Aí eu questiono, viagem tem muito isso, né? Aí eu questiono a franquia e falo, não era mais fácil você tirar toda essa roupagem aqui e simplesmente contratar um representante comercial? Não, Vou ser mais honesto, né? Mas é porque aí o cara não vai ganhar o cascalho dele. Exato, porque daí o cara tem trabalhista, o cara tem um monte de problema que ele não vai ter na franquia. Até é interessante que seguir na matéria, sobre esse aumento das micro franquias que a gente teve nos últimos 5 anos, a BF, por segmento, ela separou aqui alguns... as que mais cresceram. E aí eu quero fazer uma pergunta para o nosso especialista Marcos Riso, o seguinte. Em primeiro lugar, tem serviços educacionais, foi a primeira. Segunda foi alimentação. Terceira, serviços automotivos. Quarta, entretenimento e lazer. Quinta, casa e construção. Sexta, comunicação, informática e eletrônicos. Depois moda. Depois saúde, beleza e bem-estar. Riso, se a gente for comparar com as que também fecharam, as franqueadoras, tem relação ou não? Que fecharam, que desapareceram, que sumiram. Exato. Sim. Só que você já não consegue mais saber quem é quem, porque um cara que tem uma franqueadora que exige colocar, aí no exemplo que o Luiz deu, né, uma loja grande, ele também tem uma modalidade micro franquia, ele tem uma modalidade container, ele tem é uma confusão, falta de padrão e claro, essas coisas uma carrega a outra. Olha o exemplo dessas maquininhas de cartão de crédito, né? Elas viraram modelos de micro franquias. As seguradoras, né? Os teus amigos lá do alto do Rio Nilo, né? Da Segura Baixa, né? É uma coisa assim, abre e fecha, você não sabe, é individual. O cara era corretor, mas está dissimulando que ele agora é um franqueado, ele tem uma micro franquia. Assim, você não consegue entender um modelo de negócio. É muito o que o Luiz colocou. Ele vira uma bagunça que não tem tamanho. Olha o inverso, né? Lembra da Doutor Resolve, que tantas vezes a gente falou? Não era uma franquia de reparos e serviços domésticos, que era exercida de uma maneira pequena, né? Por um pequeno empreendedor, que ele era um faz-tudo, né? Também a Pra Que Marido, né? Do outro lá que quebrou, literalmente desapareceu, né? Que também é do outro faraó lá de São José do Rio Preto. O que era? No caso específico da Doutor Resolve, alguns cresceram, acabaram montando loja, montaram mega operações e aí acabaram subfranqueando, acabaram tendo franqueados no meio. Então, é um descontrole, é uma bagunça que você não consegue entender. E aí eu quero dar um exemplo para vocês de clareza de operação, tanto nos Estados Unidos como aqui na Austrália. O que você percebe? Essas franquias de menor porte, sabe qual é a sede delas? Vamos ver se vocês adivinham. A sede da franquia, da franqueadora ou do franqueado? Não, do franqueado. Não, na casa? Não, é um veículo. Ah, tá. Faz sentido. Então, por exemplo, eu conheci nos Estados Unidos há muitos anos atrás a Molly Maid, né, que era serviço de limpeza doméstica, né? Tinha outras da área comercial. Mas o cara tinha que adquirir um carro, o carro tinha um padrão, ele tinha pintura padronizada e tinha todos os sistemas de apoio do franqueador para ajudar o franqueado a vender e a entregar o serviço através do treinamento, e depois tinha os modelos de faturamento que era centrado na mão do franqueador, para o franqueado estar focado na operação e não na parte administrativa. Mas o carro tinha que ter espaço para mais 4 pessoas. Quem são essas 4 pessoas? Os funcionários do franqueado. Aqui na Austrália, assim, tudo é prestação de serviço,
tudo tem um veículo envolvido. As franquias, na verdade, eles têm o sentido de serem móveis, de atender, né, na residência, no comércio, nas atividades. Mas você tem um investimento inicial para fazer, você tem que ter um programa de treinamento orientado para isso. No Brasil, esse negócio assim, chama isso de microfranquia. Não é microfranquia, é franquia. Dê a cara, apareça, mostre o teu modelo. E não essa bagunça aqui. Por que aqui a pergunta do Ricardo? Serviços educacionais, né? Aí entra Kumon da vida. É franquia? É, mas explica qual é o modelo, né? Você vai ter que dar aulas particulares para alunos, né? As maquininhas, você é apenas um representante comercial que vai visitar estabelecimentos comerciais na sua área para colocar a máquina de crédito, né? Mas o nível de ganho, o nível de confusão é muito grande. Ó, vamos ver o que pensa aqui, Rizzo. O Bruno Arena, que é o diretor de comissão de microfranquias e novos formatos da BF. Será que esses novos formatos ele quer dizer novas nomenclaturas para as franquias, né? Porque daqui a pouco aí vira um spin-off desse grupo e vira outra. Aí vira startup, é bem isso. Vamos lá, abre aspas, ele diz o seguinte: o empreendedor só saberá se o negócio atende à sua expectativa após conhecer o sistema e os papéis do franqueado e do franqueador. Aí o Rizzo fala que é uma bagunça, ninguém entende nada, não muda muito. Exatamente. Não, e continua, se você pega o outro, pesquise a fundo o segmento escolhido. Aí eu vou no segmento da BF e está lá o segmento microfranquias, franquias com selo de excelência. Mas isso é segmento? Então, aí ele diz o seguinte, aí o Marcelo Scherer está dizendo o seguinte: ó, sem conhecer várias franqueadoras, não há como estabelecer comparações e avaliar quesitos como suporte e treinamento. Ele sugere investigar da mesma forma que você faria para comprar um carro ou um imóvel usado. Então, mas isso, desculpa, isso não, que ele falou não é prerrogativa de uma microfranquia. É prerrogativa de qualquer negócio, de qualquer coisa que você for fazer. Você vai comprar um carro, se você vai casar, se você vai comprar um telefone, se você vai comprar uma franquia, qualquer nome que você queira atribuir fictício para isso, ou seja, é uma franquia. Se você for comprar uma licença, você vai comprar um software, você vai comprar um computador, qualquer coisa você tem que investigar. Então, assim, é meio mais para cima. O próprio Cheiro também tinha falado nessa matéria que não é um negócio para ser fechado no impulso. É verdade, entendeu? Só que assim, não é para comprar no impulso nenhum negócio, não é para... Você tem que investigar qualquer negócio, né? Basicamente... E ele diz uma coisa legal aqui, ó. Isso aqui eu gostei. Ele fala assim, ó: desconfie das que dispensam processos seletivos. Se a franqueadora pressiona por uma resposta dizendo que há outro interessado na região escolhida, é porque o gerente tem metas a cumprir e não é um plano sólido de expansão. Isso que é interessante. A gente falou isso várias vezes. Quero falar eu. Quem está dizendo isso é um corretor de franquias. Eu queria saber se as franquias que ele vende, lá de Market for You, aquelas coisas lá de Curitiba, não tem pressão dos corretores que trabalham para ele para fazer a venda, para ele ganhar comissão da taxa de franquia do franqueador. Complementando, ele fala o seguinte, ó: tem redes crescendo muito rápido porque estão vendendo barato e em grande quantidade, inclusive sem se preocupar se tem espaço no mercado para tanta gente ou se a concorrência vai ser sanguinária entre os próprios franqueados. Então, mas é o que a gente falou no episódio anterior sobre shopping, isso aí. Franquia, cara, esse dá para fazer um chute bem bonito, lá para cima, assim, tipo 96,7% das franquias não, assim, você bateu. Eu queria montar uma cidade, o cara fala, tá bom. Mas ali naquele bairro, tá bom. Mas você sabe se cabe? Você já tem um estudo de viabilidade? A gente fez um estudo de viabilidade, aí fica aquelas conversas. Não existe, cara. Sentar, fazer um estudo que nem o Estevão falou no outro episódio, né? De fazer um estudo por 3 meses, calcular fluxo para ver se aqui é bom. Isso não faz. E ainda mais nesse modelo, né, tem muita franquia, micro franquia, por exemplo, e aí a gente pondo alguns divisores de água que aí você vê na prática, né? Então, quando o cara fala em micro franquia, é distinto de um modelo
de franquia, porque o modelo de franquia, geralmente você tem territórios definidos, quaisquer que sejam, qualquer loucura que a franqueadora coloque. Mas a micro franquia, geralmente os caras... Ou ele não dá território, ou ele dá um território muito diminuto. Por quê? Porque a ideia é colocar... Já que eu estou vendendo um modelo mais barato, eu vou querer colocar um monte pipocado por aí. E no fim do dia, de novo, a grande maioria você acaba virando tirador de pedido. Antes de continuar a leitura da matéria, eu vou até fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que tem a ver com aquela que ele comentou lá no começo, sobre a questão do risco e questão da bala do 45, o risco do tiro de chumbinho. Vamos lá. Diz que você entende. Eu não sei, entendo um pouco. Eu não sei se vocês têm esse estudo ou têm essas pesquisas, mas a microfranquia, ao mesmo tempo de ser a que mais cresceu em expansão, dobrou e tudo mais, também é a que mais fecha. Ou seja... Isso ele falou. Então, mas se ela é a que mais fecha, é a que mais cresceu, cara, você não entende que o risco é muito maior na microfranquia? Por que se vende uma microfranquia como se fosse algo super bom para a pessoa, sendo que a maioria das microfranquias, a franqueadora é pequena, às vezes a estrutura não tem estrutura, e como o Riso fala, pô, média de 20 unidades, e não dura quanto tempo, Riso? 2 anos, né? Muitas dessas aceleradoras... Deixa eu te falar como é que essa história aconteceu, né? Porque o valor associado às franquias que representam marcas conhecidas e que têm exigências de instalação em pontos sofisticados, com arquitetura sofisticada, colocou as franquias num patamar inatingível para muitas pessoas que gostariam de ter o seu próprio negócio. Então, essa questão do valor se fez pensar assim, pô, eu nunca vou conseguir ter um McDonald's na vida, né? Aí aparece alguém e fala assim, não, mas tem um negócio pequenininho que você pode ter, que você pode colocar todo o seu dinheiro e vai ter sucesso. Por quê? Porque é franquia. E nós chamamos isso de microfranquia. Então, eu quero te colocar assim com toda sinceridade, é como enganar pessoas que têm menos capacidade de investimento e que têm menos conhecimento para fazer todas as avaliações que eles estão recomendando e que nós recomendaríamos. Então, desculpe, é engana trouxa. Eu acho, se você pegar o espectro de avaliação que o cara vai fazer, ou seja, vai ser muito menor, porque faz uma brincadeira assim, se você quiser não ter paz nos próximos, por pelo menos uns 2 meses, entra no site dessas aceleradoras que vendem 1 milhão de marcas de microfranquia, qualquer aceleradora... Põe o seu lead lá. Põe seu telefone lá. Você vai ver como vai ser uma delícia o seu WhatsApp. E eles ligam de números diferentes para você não poder bloquear. Não, mas e quando a gente foi na feira, então, cara, não sei se o Riso lembra dessa, tem uma empresa que vende produto de limpeza, esses caras encheram o saco. Meu Deus do céu, eu falava que eu não quero comprar a franquia, não quero, cara. Então... 2 dias ligado de novo. Não é fácil. Não, por isso que eu quero dizer o seguinte, quer dizer, eu não quero excluir pequenos negócios de serem franquias, mas mostrem o seu modelo. Assim, uma característica de microfranquia que a gente precisa bater pesado é assim, pergunte para o franqueador quantas unidades próprias ele tem, daquele tamanho, com aquele tipo de operação. Quantas sobreviveram? Quantas ele pessoalmente esteve lá, na frente do balcão, ou batendo na porta, vendendo uma maquininha, ou um pedaço de tinta, ou um seguro. E aí você vai perceber que ele está vendendo um negócio para você que ele nunca fez. Ele nunca fez acontecer. Ele nem sabe como opera. Por isso que eu digo, quer dizer, a melhor maneira de você perceber a fraude que é a maioria dessas microfranquias, a maioria absoluta delas, é você ver o treinamento. É no treinamento que você fala assim, mas esse cara não sabe nada do negócio. Não, ele está me empurrando um produto para eu vender. E além de empurrar produto para vender, quer ver? Vamos fazer um business plan ao vivo. Sem Excel.
Tá? No papel de pão mesmo. Não, Vambora. faz aí, abre a calculadora. Eu vou abrir aqui? Abre aí a Vamos calculadora. lá. Vamos lá. Business plan, vai. Seguinte, uma micro franquia. Então eu vou fazer uma micro franquia do meu escritório. Aqui, ó. O Vitinho vai até cortar aqui para calculadora. Vai. Micro franquia. Vou abrir uma micro franquia do meu escritório. Tá. Então eu falo para você, olha, você tem que gastar, a taxa inicial é R$30 mil. 30 mil reais. Então essa... Franquia Cruz e Creus, para quem não quis. Quem quiser comprar, depois eu vou passar o Instagram. Não, mas aí cabe a nota... Eu sou broker, tenho comissão. A nota de rodapé, Cruz e Kreutz. Vamos lá. 30 mil. Você vai gastar 30 mil. Não, esse dado não precisa. Eu quero o business plan da franqueadora. Pode pagar. Aí você coloca. Você vai ser a franqueadora que vai vender o master franquia, né? A franquia, micro franquia. Então, uma franqueadora tem que ter o quê? Franquia, micro franquia, Não. Desculpa. É que eles me confundem, aí eu fico confuso. Tá. Mas é só uma micro franquia. A franqueadora vai vender a sua micro franquia. A franqueadora precisa de um cara no administrativo. Então, um funcionário no administrativo. Sei lá, coloca aí R$5 mil de salário. Boa. Aí o cara precisa também alguém para dar suporte para os franqueados e fazer venda. Porque vai fazer duas coisas, porque o orçamento é enxuto. O vendedor da franquia. O cara de expansão vai ser o mesmo de suporte de franqueado, tá? Põe mais 5. Mais 5 conto, porque é uma estrutura pequena. Então o cara vai ter que ter 2 chapeuzinhos. Mais 5. Então 10 conto. 10. Tá. Aí tem toda a estrutura de gastos que você tenha. Então você coloca aí uma alocação de uns R$5 mil e mais arredonda um gasto mais uns 10. Então você está falando de 30 mil por mês, certo? Não, aí, você não pôs o marketing. Não, calma. A conta já. A sua planilha. Calma, Riso. A sua planilha do seu business plan da calculadora vai estourar agora. E você vai entender por que esses caras vendem que não louco e o que o Riso falou pega a trouxa. Para pagar essa conta, você vai cobrar. E geralmente essas micro franquias cobram royalties fixos e taxas de publicidade fixas. O royalties fixo, uns R$500. Quantas franquias, para pagar os 30 mil, só esses 30 mil aí, quantas franquias eu tenho que vender para pagar por mês só para empatar? Você tem que ter 60 caras pagando todo mês. Aí você vende 10, esses 10 estão esgoelando depois de 3, 4, 5, um semestre, porque não consegue vender, não tem suporte, não sei o quê, e 6 estão pagando quantos por cento dessa conta? Vocês estão pagando só 3 mil, meu. Cara, não tem como, nasceu morta. A franqueadora nasceu morta, não dá. Aí, eu não tô nem falando do coitado franqueado. O Luiz fez esse cálculo de uma maneira perfeita, brilhante. Mas se ele quiser atrapalhar um pouquinho, ele tem que colocar a comissão do corretor pela venda da franquia. Não, mas é que esse eu nem contei, porque aí vem da taxa de franquia. É para não complicar. Eu só estou comentando assim que tem muito mais coisa que ele quebra antes. Mas sabe qual é o segredo, Ricardo, para esse negócio? É vender um monte todo dia. E repassar. Vender e repassar, vender e repassar. E é uma doideira, cara. Como ela é barata, o pessoal entra nessa história, nessa picaretagem e vai embora. Então, aí, aqui o que a matéria fala, que a gente está falando dessas picaretagens e de suporte, né? Então, responsabilidades do franqueador, que eu acho que isso é algo, basicamente, numa grande maioria, a gente não pode falar todas, né, Riso e Luiz? Mas uma grande maioria, basicamente, isso aqui está escrito aqui na matéria, é inexistente, né? Que é desenvolver o negócio e transmitir know-how. Pera, que know-how tem numa franquia que acabou de nascer? Não, numa franquia que você trabalha em casa, simplesmente tirando o pedido de venda de uma... De cosmético, tirando venda de intercâmbio, venda... Zero. Qual é o know-how? Entrar no software. Não, eu vou te explicar, Luiz. Você está sendo maldoso. Eu vou te explicar. Por exemplo, nessa franquia desse famoso consultor lá de Curitiba, que é desses marketing for you, esse negócio aí, é o seguinte, o franqueador, suposto franqueador, ele tinha uma loja de bicicletas que ele quebrou. Aí ele entrou nesse negócio de comida, pequenos mini mercados em condomínios, né? E aí ele saiu fazendo franquia disso. Então ele tem uma experiência com loja de bicicleta adotada e aplicada ao negócio de venda de alimentos
que são concedidos para franqueados, geralmente síndicos dos prédios. Mas, Riso, você tá exagerando. Eu vejo um ponto de contato nos dois modelos. Porque no mercado, certeza que no mercado vende óleo de cozinha. E o óleo de cozinha se podia ter usado na corrente da bicicleta. A corrente da bicicleta. Pô, tem um ponto de contato. O Riso não tá entendendo, cara. Você tem que abrir sua mente. Tá certo. Fora que... bom, cara, já que vocês estão falando mal de franquia de supermercado para condomínio, eu vou falar... O cara é um repositor eu vou de falar para estoque, vocês bicho. o meu ponto de vista, tá? Podem ficar bravos aí, quem estiver assistindo, pode ficar bravo. E quem comprou também, cara, ó, venda. Não tem cabimento você ter uma franquia, cara, de um negócio que é só você pôr uma maquininha de cartão lá e uma leitora de código de barra, cara. Então, alguém tem que repor o Não tem estoque. cabimento você pagar taxa de franquia, você pagar royalties para ficar repondo estoque de um negócio que, cara, qualquer pessoa no mundo com um mínimo de inteligência consegue montar um supermercado com uma leitora. Não tem cabimento, cara. No meu condomínio tem, tá? E é franqueado, mas o meu também. Eu tenho dó do meu vizinho que tem. O meu tem. O meu condomínio tem. Já trocou. Era um container, agora é outro. Cara, já tá no segundo container. bicho, outra marca. Monta sem franquia. Não precisa de franquia para isso. Tem umas coisas que não precisa de franquia, cara. É exatamente por isso que eu falei. O microfranqueado muitas vezes é tirador de pedido. Não precisaria ser. Mas por que tem? Porque algum consultor passou na rua, olhou e falou, nossa, esse modelo podia ser franquia. Convenceu o dono do negócio de que ele deveria pagar um caminhão de dinheiro para fazer um business plan e um processo de franqueabilidade. Aí depois disso, vendeu e falou, cara, você vai ganhar dinheiro aqui, ó. Você vai vender esse teu negócio e os caras ainda vão pagar para você. Ô Riso, nós estamos viajando muito ou você concorda? Não, eu te diria o seguinte, Ricardo. Dá para existir boas franquias nesse modelo do Market for You ou qualquer coisa, né? Que antes chamava de mercado justo, alguma coisa assim. Não, tem vários, tem vários. Hoje tem vários. Tem vários. Mas eu vou dizer o seguinte, você imagina um franqueador que tenha muita experiência na operação de unidades próprias. E ele consegue saber predeterminar volumes de compras e volumes de vendas que isso vai acontecer no seu condomínio. Ele consegue boas negociações com os fornecedores e ele consegue disponibilizar esse tipo de produto para os franqueados, fazendo com que o franqueado não se preocupe com a aquisição de produtos para revenda, fazendo com que o franqueado só se preocupe em cuidar do ponto de venda, em cuidar da reposição, em cuidar do atendimento aos clientes, ver o que está faltando. Quer dizer, ele geralmente é dono de mais de um lugar, mas isso não pode ser um bi. Ô Riso, mas isso não é feito. Isso não é feito. No meu condomínio, eu saí atrasado para levar meu moleque na escola e ele tava sem lanche, cara. Eu parei no mercadinho. E falei, vou comprar um todinho. Meu moleque adora o todinho, sabe? Todinho Nescauzinho, enfim, aquele chocolatado. Uhum. Não tinha. Tinha um monte de whey, um monte de coisa. Num condomínio que 80% de quem mora lá tem filho pequeno. Então, assim, a franqueadora tá olhando isso. O mix de produto é... Não, tá errado, cara. Não é. Na verdade, sabe o que acontece? A velha mania no Brasil das franquias de marca e produto. Da onde vinham os produtos do dia? Eram das operações, produtos que estavam para ser vencidos, que eram empurrados do Carrefour para o pessoal do dia, na época que o Carrefour tinha trazido o dia percentual. Então, assim, é só sacanagem que tem nesse negócio. Assim, a hora que surgir um franqueador sério, estiver preocupado com esse tipo de coisa, de entender que o Ricardo, por conveniência, vai comprar chocolatado para o filho na hora de ir para a escola, por quê? Porque está saindo correndo e tal. E aí é que você pega na conveniência, e o cara começar a sacar isso, vendas por horário, de que maneira, qual é a reposição adequada, e passar isso para o franqueado poder fazer a reposição, esse negócio vai dar muito certo. Mas esse negócio é uma enganação. Esse negócio, por que tem whey? Porque é empurração. O cara deve vender o whey para o franqueado. Bom, continuando aqui nas responsabilidades, né? Essa foi legal, gostei dessa parte do know-how. Estabelecer padrões e normas, selecionar e capacitar franqueados, que a gente já falou demais, né? Questão do
Então, mas eu só consigo capacitar franqueado. Vou capacitar em quê, se eu não tenho know-how? Eu tenho que ter um know-how para capacitar. Eu pensei que você ia falar, eu só consigo capacitar alguém se eu estiver capacitado. Sim, exatamente. Se eu não tenho know-how, como que eu capacito? E aí tem uma boa aqui, ó, oferecer suporte continuado, que é o que a gente menos vê nas microfranquias. Então, o suporte, como esses modelos acaba tudo ficando à distância, tudo EAD, né? Eu brinco. O suporte continuado é à distância. Não tem, porque você vai inaugurar um quiosque, você vai fazer um modelo. Cara, você vendeu 100 franquias home bases, você vai mandar algum consultor na casa do cara? Então o suporte vai ser uma ligação de Zoom. Vai ser isso. Não. Aí eu quero pegar aquele teu cálculo, né? 60 franquias pagando R$500 para justificar a despesa mensal do franqueador. Aí, assim, bota um consultor de campo para visitar as franquias. Não vou nem sacanear, não é aquela que está lá em Maceió ou em Pelotas, do Rio Grande do Sul. Pode botar uma ali no seu condomínio aí, Alphaville, Sorocaba, ali, né? Assim, só esse deslocamento vai comer parte considerável dos royalties e o franqueador não vai querer ter essa despesa. Então, esquece, o nosso atendimento é pelo telefone, desde que você pague a conta do telefone. Por isso é que eu vejo várias franquias no Brasil em que, se você quiser consultoria de campo, você tem que pagar. Mas assim, mas você não está pagando pelos royalties? Não. Nós cobramos adicionalmente todas as despesas do consultor de campo de deslocamento e mais a hora de visita dele. Então, para que eu comprei essa franquia? Não, eu assim, nem ao céu nem à terra. Porque, assim, a gente sabe que tem um monte de franquias e que tem franqueadores com problemas, também tem franqueados que têm problemas. Tem franqueado que compra. Uma que também algum dos entrevistados nessa matéria falou aí, sobre a questão de assinar apaixonado, não sei o quê, o contrato. Muito franqueado compra com uma ilusão, né? Não lê COF, não lê. Simplesmente pegou o documento, assinou o contrato e quer abrir. Que é o que a gente falou no episódio anterior dos lojistas de shopping. O cara está muito na empolgação que quer fazer. Só que ele pula todas as etapas, ou o próprio interessado. Aí depois fica demandando coisas que, vamos, assim, sendo justo, às vezes nem a franqueadora prometeu isso em lugar nenhum, mas ele quer porque... Ele cria coisa na cabeça dele porque ele está apaixonado. Pelo desespero, não, já passou a paixão. Então, já na curva, já passou a fase de paixão, já está na fase do desespero. Ele está desesperado, quebrando, afundando, não sei o quê, e ele querendo ajuda. Só que ele começa a querer ajuda demais. Então, assim... Da mesma forma que a COF, o contrato tem que regular isso direitinho. E regular em que sentido? Você tem que falar o que é que você vai dar de consultoria de campo. O que é a consultoria de campo? Isso você tem que falar de uma forma leiga ou simples na COF. Você tem que dizer que serviços de apoio você presta. Tem que estar lá na COF, certinho. E o contrato tem que... Aí é a regra. Você tem que regular. Porque também não seria justo com a franqueadora... que o consultor de campo fosse 20 vezes num semestre lá. Então, talvez você tenha que ter, e aí o melhor é você regular essa questão, falar, olha, eu tenho um suporte de consultor de campo, é assim. Visitas? Sim, fazemos visitas. Assim. E aí, isso que o Riso falou, eu cobro para fazer isso. Não, eu cobro aquilo que não está prometido ou contratualmente estabelecido, porque eu também não vou passar... toda semana visitando a tua unidade. É o seu negócio, não o meu. A sua unidade franqueada. Eu tenho os outros todos franqueados. Porque tem franqueado que às vezes eu já participei de negociação, às vezes daqueles desesperados, que o cara quer que o consultor de campo esteja toda semana lá. E aí não é viável. Então você tem que ter uma regra para isso. Quantas vezes você vai? Eu vou passar... X vezes por semestre, X vezes por bimestre. Tem que ter uma regra. Por quê? Para os dois lados. Lembrando, o contrato tem que ser equilibrado, mas ele tem que se resolver para os dois lados, para o franqueador e para o franqueado. Para o franqueado poder exigir a franqueadora e para a franqueadora também poder pôr limite. Os dois lados tem que ter... Deixa eu fazer um comentário com vocês, porque a gente está discutindo coisas muito práticas, racionais e objetivas.
Mas tem um dado que o Ricardo tem essa sensibilidade, ele sabe do que eu estou falando. É assim, o momento que o franqueado inaugura, ele abre, no próximo ano é o momento de maior tensão da vida dele. É um momento absolutamente de emoção, de não uso da razão. E aí você percebe que, por exemplo, ele não absorveu nada do treinamento, que é na hora de aplicar, né? E aí, essa é a hora que eu, franqueador, tenho que estar mais ao lado dele. De acordo com o crescimento dele, a experiência dele, o traquejo dele na operação, no dia a dia, eu vou espaçando esse acompanhamento. Mas eu defendo de que, nas primeiras etapas, você precisa estar muito próximo do seu franqueado. Eu repito a lógica do Ray Kroc no McDonald's. Ele abandonou o escritório dele para estar junto com a rede que estava começando a crescer. Ele simplesmente não ia na sede da franqueadora, porque ele passava o tempo inteiro viajando e acompanhando os seus franqueados. Então, especialmente no início, é muito importante esse tipo de coisa. Agora, você consegue fazer isso de uma maneira muito racional, Luiz, quando você não tem dispersão, quando você vende as franquias ao seu redor. Até o momento que eles vão, os franqueados, adquirindo conhecimento e experiência, e aí você vai ampliando o raio de venda da sua franquia. Mas eu pergunto para você, até nesse caso que você colocou de exigência, certamente é uma franquia que não exigia que o franqueado estivesse 24 horas dentro do negócio. Então, essas mesmas franquias criam o franqueado dizendo, não, você pode ter outras atividades, deixa que a gente vai cuidar do negócio para você. Aí chega na hora, ele exige isso, mas isso não estava no papel. Essas exigências em cima de promessas são sempre complicadas. Bom, então, oferecer suporte continuado, falamos disso. Homologar fornecedores. Mas, por favor, Fala, por favor, eu não estou falando de promessas objetivas. Eu estou falando de sensibilidade de franqueadores, que nos primeiros meses o franqueado é um bebê. Ele é absolutamente dependente da operação. Então, essa é uma questão de sensibilidade. Não é uma questão de promessa cumprida ou promessa feita. Não, eu entendi. É o que quer preservar a sua rede e fazer ela crescer. Homologar fornecedores, falamos muito sobre isso já, né? Acho que não precisamos nem voltar nesse ponto. Agora, achei meio estranho isso daqui, ó. Criar estratégias de expansão. Na realidade, parece que está um resumo de cláusulas contratuais, né? Que você, no contrato, às vezes, você coloca que a expansão vai ser cuidada pela franqueadora, sei lá. Nesse sentido. Claro, mas é óbvio, né? né? É lógico isso. Você então, devia ser, mas isso que o Rizzo acabou de falar não é tão óbvio. Ricardo, você está sendo ingênuo. Quem foi que deu esses pontos? Quem foi que forneceu esses pontos para jornalista? Um desses consultores aqui. O corretor de guias. Foi um desses corretores, que não tem o nome dele, mas aqui está na matéria, está meio sem abre aspas, está sem abre aspas. Né? Já está os dois. Os dois já fazem parte da matéria. Você acha que a jornalista tirou isso de algum estudo que ela fez? Não, isso foi dado como responsabilidade do criar estratégia de expansão. Me contrate que eu vou te cobrar uma comissão pela taxa de franquia. Não, e outra, da prática é isso que o Rizzo falou, a expansão, muitas vezes com esses corretores, o cara vai vendendo em um monte de lugar. Este de crescer meio caracol em volta da sua operação, ou a sua operação em volta da própria franqueadora, cara... Você pega um franqueado. Mas apareceu um candidato, o cara é de Campinas. Apareceu um candidato em Ribeirão Preto. Mas se a gente não falou que você ia vender as primeiras unidades num raio de 100 quilômetros, o que você vai fazer em Ribeirão Preto? Mas ele é maravilhoso, Luiz. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Aí, ó. O Rizzo vai montar uma aceleradora, eu tô achando, hein?
Bom, aí, supervisionar a rede, cuidar da marca a médio e longo prazo. Tá, vamos para responsabilidades do franqueado, tá? Investigar o negócio antes de investir. Isso aqui a gente fala. É o mínimo. Né? É o mínimo. Ler a circular de oferta de franquia. Aí o nosso advogado vai falar. Ninguém lê, né, Luiz? Não. Ninguém lê. Ou se lê, lê muito por cima, né? Cara, já peguei gente que leu e faz pontuar. Mas assim, tem três tipos. Tem o cara que não lê e tá na paixão e quer comprar, porque gosta do negócio. Tem o cara que entrega para um advogado e aí vem um arrazoado, às vezes, com um monte de dúvidas e coisas falando sobre a COF, o contrato, a minuta do contrato. E tem um cara que de fato lê, pega a canetinha amarela, marca texto e vem, depois faz uma reunião para tirar um monte de dúvida. O terceiro modelo é o mais eficiente. Não que, óbvio, tem que ter uma avaliação de um profissional, seja um consultor ou um advogado sério que vai avaliar que especialista, mas melhor é você fazer a lição de cara que pega, marca texto e vai lá, grifa ela inteira e tira suas dúvidas. Por quê? Porque não é possível que você vá ler um documento de umas 60 páginas e você não vai ter dúvida alguma. Não é possível. Ainda mais não sendo do ramo, né? Mas parei. Ricardo, olha só. Você que gosta do pânico, e eu também. Vai sobrar para mim. Não é isso assim. Você tem um cara que vai numa loja de chinês para comprar um produto mais barato. E aí você pergunta para ele, tem garantia? Tem garantia. Você acha que o cara vai perguntar isso? Ou, se ele perguntar, o que o chinês vai responder? Chinês dá garantia. Né? Você sabe lá, o chinesinho do lado, lá na Paulista. Perfeito. Então, é assim, é claro que quem está procurando uma franquia barata porque não tem dinheiro, vai comprar pela empurroterapia de um corretor ou do franqueador. Aí vai vir com um flyerzinho, a fature até 100 mil por mês. Isso, uma promessa mentirosa, ele vai comprar, ele não vai ler circular de oferta, ele nem sabe o que é isso. Olha só, estou afirmando para você, na feira, e até eu fiz os cortes e eu coloco isso, na feira tinha uma das franquias lá de maquininha de cartão de crédito. Aí eu tinha o WhatsApp, o Facebook do vendedor da franquia, de um dos sócios. Ele fala, vendemos hoje 1.500 contratos na feira de franquia. E aí, como eu conheço ele, eu perguntei assim, mas não teve nem circular de oferta? Os caras já assinaram o contrato, você já tomou a mão? Então, por quê? Porque é baratinha. Bora lá. Seguindo. Operar a unidade seguindo diretrizes do franqueador, né? Acho que isso é o óbvio, né? Então, mas tem que ter diretriz, né? Tem que ter diretriz. Para ter diretriz tem que ter know-how. Meu amigo, que diretriz? O que é isso? Eu conheço a bissetriz, a diretriz eu não conheço. E fazer um planejamento anual. O que é esse fazer um planejamento anual, Luiz? Isso não é coisa... É o problema da educação financeira que a gente tratou no outro episódio. Né? O cara não faz planejamento anual nem planejamento inicial. Ele olha o valor... É o flyerzinho lá de venda, de quanto custa a franquia, quanto que ele tem no bolso, e é isso que ele faz. Cara, esse final aqui tá feio de ver, viu? Ó, pagar os valores mensais... Oi. Ricardo, se ele fizer como o Luiz fez você fazer o cálculo da franqueadora, ele não vai continuar com o negócio, se ele fizer o planejamento. Não, ele nem abre, se ele fizer antes de começar. Ele nem abre. Então, essa responsabilidade do franqueado é falsa. Aí ele fala, pagar os valores mensais de royalties e taxa de publicidade, cuidar das finanças. Mais um ponto que o Luiz colocou. 95% das franquias pequenas, elas cobram royalties e taxa de publicidade fixas. Nunca entre numa franquia que cobra taxas fixas. É porque o cara ele está querendo garantir só o fluxo de caixa dele. Isso. Vamos lá, isso aqui dá um corte legal. Repete, Riso.
Corta pra mim, Vitinho. Abre que essa é muito boa. Aí, Vitinho, nunca entre numa franquia em que as taxas de royalties e a taxa de publicidade é fixa. Por quê? Completa, Luiz. Não, porque o cara tá garantindo o fluxo de caixa dele. É isso. Alguém, quando vendeu o projeto, você pode ter uma micro franquia e a gente cobra a taxa fixa e aqui, aí o cara joga no Excel. Excel acerta tudo, né? Você joga lá e fala, olha, taxa de crescimento, você vai abrir 10 franquias por mês, no final de um ano você abriu 120 vezes taxa de franquia, e aí você bota na planilha lá, por mês a mês, o quanto você está aumentando dos seus royalties fixos. Fala, mais cara, a taxa de franquia. E mais a taxa. Aí no final fala, isso aqui você vai fazer. Quanto mais você vender aqui em cima, melhor fica o número aqui embaixo. É isso. Mas aí que tá. É uma fórmula de uma taxa de crescimento fixa que o cara coloca. O próprio franqueador é enganado nesse tipo de projeto. O próprio franqueador. Porque o cara vende um sonho pro franqueador. E o franqueador simplesmente está repassando. É trespasse de sonho. Meu Deus. Olha aqui, ó. Esse negócio é tão doido que eu conheço uma franquia de cuidadores que é de Campinas que ele cobra a taxa de royalties de acordo com o tamanho da população da área que você vai explorar. Então, se você estiver entrando numa cidade de 50 mil habitantes, a taxa fixa é tanto. Taxa não deveria ser fixa, né? Se você estiver entrando numa cidade de mais de 100 mil habitantes, a taxa fixa é outro valor. Então, assim, cobra o valor da taxa fixa de acordo com a cara do cliente. Com a expectativa de talvez faturamento futuro, né? Bom, promover o negócio na região e manter a equipe engajada. Aí, ponto. A maioria de micro franquia não tem equipe, né? Se é um modelo home-based. Né? Mas é, a equipe é eu comigo mesmo. Isso. O treinamento me mostrou, eu tenho que acordar de manhã, olhar para o espelho e falar, vamos lá. Eu e você. Essa é a equipe engajada. Cara, eu vi outro dia. Isso você me lembrou muito. Outro dia eu vi um vídeo de um treinamento aí numa empresa que circulou no Instagram. Esses coaches de treinamento. São os melhores. Os caras são os melhores. Cara, pondo todo mundo pra gritar, bater no peito, berrar um com o outro. É lindo, eu adoro esses treinamentos de motivacionais. Eu sou da época que eles faziam uma fogueira, né? Que você tinha que caminhar pelas brasas. Várias coisas ele fala aqui sobre perfil e tal, que eu acho que não cabe, mas eu vou falar uma frase que está em vermelho aqui que eu achei bem legal, que o consultor, o Adir Ribeiro, diz o seguinte, Rizzo. Basicamente, considera o consultor a diferença do micro franqueado para o franqueado. Que eu acho que é isso que a galera quer entender e quer saber, já que o Rizzo não entendeu ainda a diferença do micro franqueado para o franqueado, mas eu vou explicar. É o poder de investimento. Afinal, mesmo em uma micro franquia, é preciso adquirir conhecimento de gestão, finanças e vendas. Então, mas quem vai me dar esse conhecimento de gestão, finanças e vendas? O franqueador. Quer dizer, o micro franqueador. Viu, você mesmo se confundiu. Faz parte da micro franquia. Que não é? É aquele know-how que ele vai transmitir. Ele vai. E ele é a equipe dele no espelho. Vamos lá que Bora. A gente ganha. Empreender exige coragem, dedicação, curiosidade, criatividade, visão sistêmica, mas também protagonismo, domínio emocional, e se é um negócio com colaboradores, será fundamental desenvolver a liderança. Você percebe que é difícil de explicar. Dificílimo entender, cara. Como ainda mais explicar? Como é que faz? Então, mas veja, se a diferença do micro franqueado para o franqueado convencional é o poder de investimento, qual a diferença de uma franquia? E aí, esquecendo micro franquias, uma franquia custa, o cara vai gastar 200 para uma franquia de 1 milhão. Não é o mesmo poder de investimento? Então por que um é franqueado e o outro é franqueado e o outro é micro franqueado? De novo, é só dar um nome diferente para vender uma outra coisa com outra roupagem. Aí vou pular aqui mais um pouco também e vou dizer o seguinte, que aí o Bruno Arena que está dizendo lá, o diretor da BF, né? É o seguinte, uma análise
realista das finanças pessoais e evita problemas futuros, que foi tudo a ver com o que vocês falaram. E aí eles falam da questão de lucro. O que é um lucro interessante para uma microfranquia? Ele diz que um negócio bem administrado tem uma lucratividade média de 12% a 15% do faturamento, segundo os especialistas, né? O Adir aqui. Mas é preciso levar em consideração que toda franquia tem algumas taxas mensais a serem pagas, como os royalties e marketing. Mas, cara, quando você fala de lucro, já está tirando a taxa e os royalties, não tá? Ou não? Estou viajando aqui, Luiz. Putz. Ele fala que tem que ter 12% a 15%, mas é preciso levar em consideração que a franquia tem taxa. Mas, cara, quando você está mostrando que o lucro daquela franquia ela tem um lucro, já é tirando taxa. Então, né? Geralmente quando esse pessoal faz apresentação de vendas e já mostra lá uma simulação de um DRE, quando o cara está falando de lucro, ele já está falando, porque as taxas eles jogam para cima. Aí ele diz o seguinte, ó, por isso é importante entender o ponto de equilíbrio e o prazo do retorno do investimento antes de fechar o negócio. Não, o prazo do investimento é 24 meses. 24 meses, sim. Cara. Só tá 24. É de 24 a 36. Não, baixou isso, Riso. É de 18 a 24 agora. Não, Riso, 24 a 36 está errado, equivocado. 24 a 36 é das franquias convencionais. De 18 a 24 é das micro franquias. Aí eu vou deixar o final dessa matéria. Que vai ficar bonito. Que ficou muito legal, que tem tudo a ver com o que eles falaram no começo, que é da Nano Franquias, pro Luiz terminar. Vai, Luiz, termina isso aqui. Nano Franquias. Eu achei que era piada, não é não, cara. Tem. É sério, vai. As nano franquias que exigem investimentos muito baixos são também um ponto de atenção. Uma das características que costumam ser home-based, ou seja, não há necessidade de um ponto comercial para abrir a unidade. Assim como qualquer outra franquia, elas também apresentam alguns riscos, como a possibilidade de não obter retorno esperado no investimento inicial. Além disso, o tamanho reduzido do negócio também impõe limitações em relação ao crescimento e alcance do mercado. Quem falou isso aqui, aqui a matéria não fala. Ela acaba aqui. Não, acho que é do diretor da BF. Deve ser do... Não, o Ribeiro, é o Ribeiro que falou por último aqui. Mas vamos lá. Dá para você ler de novo, porque você não entendeu, eu não entendi e ninguém entendeu. Pode repetir com mais calma, com melhor dicção, com pausa, com vírgula e com ponto e com exclamação, se tiver e você quiser. Eu já começo com a exclamação, então. Já começo com a exclamação. Porque, na prática, assim, de novo, aqui ele falou de nano franquia, mas tá meio jogado, mas não explica o que é, né? Ela só fala que tem investimentos muito baixos. E o pior que é o final, né? Não dá pra... Ele ainda fala o seguinte, não dá para investir 20 mil num negócio e esperar um retorno de 1 milhão. Encerra com chave de ouro. Então, mas porque, veja, de novo, aqueles flyers que o pessoal usa, seja que fica entupindo você do WhatsApp, ou seja que fica mandando por e-mail, ou que você pega na feira, fature até tanto. O cara, ele vê isso, fala, uau, ele faz liga uma ponte, né? Entre quanto eu tenho na conta, quanto que eu vou gastar, e a última perna é quanto que o cara está dizendo que eu vou faturar. Pô, que negócio Alibaba, vamos aí. Gente, e vocês conseguem imaginar que isso é um tipo de franquia nas categorias de franquias definidas pela ABF? Vocês conseguem imaginar que a ABF tem um diretor voltado para micro franquias? Para cuidar de um segmento, né? Porque precisa pôr gente na diretoria. Segmento. Então devia ter um só para hotelaria, que o segmento é 2 milhões de dólares. Deveria ter só para restaurantes do porte do McDonald's, que é 1 milhão de dólares. Então, gente, isso é uma loucura. Isso é uma indução ao erro. É uma irresponsabilidade. Para mim, franquia é franquia. Eu vou comprar micro... Não. Você está comprando uma franquia. E aí eu acho que isso já faz um pente. Se o cara entender o que é quem está querendo buscar uma franquia, entender o que é uma franquia. E se ele botar uma régua e falar, pô, o que é uma franquia? Então o que tem que ter uma franquia? E aí ele comparar com aquilo que ele está ou deveria estar lendo numa circular de oferta, né? Então o primeiro aviso fica, vai comprar uma franquia, olhe o raio do documento. Cara, alguém parou para escrever, a lei manda entregar. Então leia, entendeu? Não pega... Se não, faz assim, pega o seu dinheiro todo e fica jogando em bet. É mais barato.
Entendeu? Pelo menos você não tem que... Pelo menos você se diverte. Você se diverte, né? Porque só faltava. Então, leia o documento e compara com a realidade. Se o que o cara vai te entregar, ele vai te entregar... Porque, veja, você vai pegar um documento de 30, 40, 50 folhas, que é uma coffee dessa de microfranquia, extrai suco disso. Vê se tem conteúdo e não é um monte de blá, 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 que fica de um embromejo e fala, cara, o que é esse negócio que eu estou comprando? Esse negócio é uma micro-franquia que eu vou atender, por exemplo, que nem aquele, a gente viu vários tipos, serviços de automotivos. Seja o que serviços automotivos. Então, é uma franquia, sei lá, não sei nem se existe. É uma franquia que eu tenho que ter um carrinho ou uma moto, uma mala de ferramenta que eu vou atender assim que eu receber chamado. Como que chega esse chamado? A franqueadora tem uma central de atendimento que ela recebe os pedidos e espalha para os caras que estão nos territórios. A central dela fica em São José do Rio Preto. Pronto. Mas olha só, deixa eu dar para vocês um efeito comparativo, né? Eu tenho acesso a matérias de revistas americanas especializadas em franquias, aqui australianas e também inglesas, né? Eu recebo regularmente. Então, assim, como é que isso é uma maneira diferente de ver essa bobajada dessa matéria, né? Que ninguém consegue explicar nada e ela desinforma, né? Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo para vocês de coisas que se discute aqui. O efeito da área de influência em franquias muito pequenas. O problema de canibalização entre operações que são muito pequenas, uma entrando na área de atuação de outra. Assim, isso é matéria para a gente aprender, para a gente regular, para a gente entender os efeitos, entender causas, né? Agora, essa matéria, ela não informa, ela desinforma. E as pessoas que supostamente deveriam ter a obrigação de informar se enrolam completamente. Por isso que eu afirmo, isso é uma fraude. De novo, veja, nesse discurso inteiro que o Riso falou, ele falou em franquias pequenas. Franquias pequenas. Então, o que muda é o tamanho de fato. Só porque você mudou o tamanho do investimento, não significa que você precisa dar um outro nome para confundir. Continua sendo franquia. Porque senão vai virar, por exemplo, como parece que estão caminhando o mercado para querer fazer alguma coisa como seria tipo simples, sabe? Eu tenho menos obrigações. E dos dois lados, né? Então, aí já que eu tô te dando uma franquia barata, que é micro, não me exija muito. Então, teu modelo vem só como, não tem vidro automático, é só vidro a manivela, câmbio manual, entendeu? Essas coisas. E deixa eu dar um outro exemplo, Luiz. Como eu tenho feito os cortes, né? Você tem uma frase naquele que a gente avaliava essas categorias da BF, que eu achei espetacular, né? Que você fala assim, como é que é feito isso, né? Eu estou falando agora do diretor da BF, né? Eu preciso criar cargos para ajudar os amigos. Sim. Então, é isso, é um negócio assim que eu preciso criar categorias para ajudar os amigos, né? É tudo uma confraria de amigos. E depois vem falar para mim integridade do franchising. Isso aí promove a integridade do franchising? Isso é uma esculhambação do franchising no Brasil. Veja, esse negócio de categorizar, para mim, a principal função é mudar e abrir nicho de venda para broker. Tecnologia para ajudar a vender. De broker, para assessor e tudo mais. Abrir nicho. É isso. Né? Então, agora, por quê? Porque aí você vai segmentar captação de leads em redes sociais, porque aí você pega o pessoal que estava. Entendeu? Sim. É isso. Não passa muito disso para mim. Aí eu volto a discutir. Cadê as 800 franquias do nosso bar da Brahma que eram comercializadas pela Francap, o presidente da BF, antes do atual? Cara, Como pode a franquia Doutor Resolve, ter ganho nos últimos 2 anos o selo de excelência? Tendo quebrado 800 operações, como é nosso bar. Essa semana eu mandei pro Riso
uma discussão que eu estava tendo com um amigo e esse cara falou de um amigo dele. Falou, o cara tem um negócio, ele olhou 2 negócios concorrentes que já são franquia e falou, cara, esse grande já não tem mais CEP para colocar, então eu não consigo nem comprar isso. Esse aqui também não. E o cara está querendo montar o modelo dele, ou seja, ele já reconheceu que o lado de cá não cabe. Nesse aqui, vendeu em pouco tempo 150 franquias e ele queria montar um negócio também para vender rápido. Falei, cara, um cara que em pouco tempo, sei lá, em 3 anos vendeu 150 franquias, faz a conta, é 50 por ano. Vender, vende e entregar. Entrega. Nesse nível de suporte, exigência que o Rizzo colocou, do cara ter essa sensibilidade que ele falou, do cara estar próximo, sentir o cara, crescer junto com o cara, vendeu 150 franquias, certeza que em todo o território nacional. Com certeza. Então, premissa número 1, de eu estar perto para poder acompanhar, não tem. Esquece. Dar suporte, não tem. Não tem. Entregar, não tem. Imagina 50 franquias, cara, eu tô abrindo muita franquia por mês. Você não tem como dar suporte, treinamento. Então, você pode até treinar, chamar os caras e falar, olha, franqueados do mês de janeiro. Turma de janeiro, bota o chapéu para todo mundo, dá um treinamento de uma semana e bora abrir. É isso, é o único jeito, né? Agora, certeza que o acompanhamento, o suporte, a prestação continuada, que o franqueado paga por meio dos royalties para isso. Isso ele não vai ter. Isso não vai ter. Então, aí você olha para essa pessoa e fala, cara, repensa, você tem que pensar no modelo de como o Estevão falou no episódio anterior, pensando o crescimento, pensando perpetuidade, que foi o termo que ele usou, perpetuidade. Não adianta você achar, porque o cara monta o negócio, esse ainda tem a operação, então o cara monta o negócio, quero vender rápido, 100 unidades no ano. Depois de 5 anos, quanto sobrou disso? Não. E o único cara que ganhou nessa história toda foi o broker. Porque o franqueador fica com as buchas. Estouramos. Fala, Rizzo. Não, só para dar um fechamento nisso, eu recebi um livro que eu comprei agora, que chama-se, em português, O Lado Negro das Franquias. Né? E eu, aleatoriamente, eu abri a primeira página e o que eu encontro? Nós tratamos consultores de franquias, corretores, como todo mundo da mesma lava, né? Aí depois eu dei uma olhada lá no meio, né? E aí tem um dado muito interessante. Ele fala assim, eu não quero saber da circular de oferta quantas franquias ainda estão abertas e quantas estão fechadas. O que eu quero saber é se aquela promessa de retorno do investimento, se as franquias que estão abertas, elas estão abertas há quanto tempo? E em qual foi o momento que elas atingiram um ponto de equilíbrio? Nós estamos muito longe disso aí. Nossa Senhora, eu vou encerrar com a seguinte frase, gostei do que o Luiz falou. Tá pensando em comprar uma microfranquia? Não compre, vire um vendedor de microfranquia, porque esse é o cara que ganha dinheiro, Rizzo. Esse é o cara que ganha dinheiro. Não queira ser franqueador e nem franqueado. Estou desconfiado que o Luiz está ganhando dinheiro com isso, hein? Tá na cara, não tá? Estou falando até o final de hoje, antes de eu voltar para Sorocaba, ele vai assinar uma coffee aqui. Vou assinar uma coffee aqui. Até o programa que vem, galera. Valeu.